Olá, sejam bem-vindos ao canal De Boa na Lei, um podcast que apresenta o direito de forma descomplicada, sem juridiquês. Aqui é o advogado Solon, juntamente com o Dr. Márcio. Hoje iremos falar sobre o dano moral no ambiente de trabalho, que é um assunto muito delicado, tem grandes repercussões, então a gente vai falar de forma descontraída sobre o tema. Tá? Primeiro ponto, trazer o que é o dano moral no ambiente de trabalho. É aquela situação em que ocorre de superior hierárquico ou colegas de trabalho condutas, ações que acabam afetando de forma íntima o empregado, que acaba tendo repercussões psicológicas. Então, quando tem esse abalo, pode ser configurado o dano moral. Tá? Então, antes de entrar no assunto das hipóteses, dos exemplos de dano moral, a gente gostaria de fazer um apontamento dessa relação de trabalho entre o empregador e o trabalhador, que é uma relação de emprego, né? Ela é uma relação que tem a hierarquia, tem o distanciamento pela própria hierarquia. Então, por mais que se traga afinidade, muitas vezes tem que ter um certo cuidado, assim, porque colega de trabalho muitas vezes não é amigo. E quando mistura essa situação, pode causar, pode causar algumas repercussões diferentes do que é propriamente a relação de amizade. Por quê? Porque quando tem um superior hierárquico que acaba fazendo uma brincadeira, pega um empregado num dia que ele não está legal, a situação pode se degringolar, pode sair do controle. Assim, o empregador faz uma brincadeira, tá? Que o empregado não goste, a partir do momento que ele continuar nessa brincadeira, o empregado às vezes pode ficar um pouco sem jeito, sem traquejo para dizer não quero essa brincadeira, ou daqui a pouco revidar a brincadeira, tem essa insegurança também. Então a coisa acaba tomando proporções maiores. Então é sempre bom frisar esse ponto de relação de emprego, relação de amizade. Tem que ficar muito, muito atento. As coisas acabam, muitas vezes, elas acabam sendo misturadas. É uma linha tênue, né, Solon, quando a gente fala sobre essa questão de amizade e trabalho, né? Não que não Não possa possa existir. existir, mas é muito importante que fique claro que o empregador ele não deixa de ser empregador e o funcionário, o trabalhador, ele é o trabalhador. Então, nós temos que saber distinguir uma coisa da outra. Para quê? Para que nós não tenhamos um ambiente onde eu possa ter minha equipe doente, né? Então, é distanciar. Às vezes o empregador, né, cria um clima tanto de amizade, né? Somos todos amigos, só que tem que lembrar um detalhe, nós somos todos amigos, mas o responsável pelo empreendimento é o empregador. E às vezes nós temos lá o trabalhador que não compreende isso, e nós temos também o empregador que às vezes uma brincadeira fora de contexto no meio dos colegas de trabalho pode levar a esse trabalhador não gostar e naquele momento não falar. E aí isso se repetir por chefia, por colegas de trabalho, né? E ficar Sim, um não ambiente que, chato. não que nós fomos contra um ambiente familiar, como muitas empresas gostam de falar, mas sempre tendo a ressalva de que é uma relação de emprego. E uma relação de emprego, ela tem essa hierarquia que muitas vezes pode repercutir de uma forma diferente. Ela não tem o mesmo trânsito entre amigos, entre colegas. Quando está com chefia, realmente fica um pouquinho complicado. Então, sempre de olho atento, tanto as empresas como o trabalhador, ficar atento a essa questão de relação de emprego. Tá? As hipóteses, tá? A gente vai trazer algumas situações que podem configurar o dano moral, principalmente as mais claras, tá? E vamos falar das repercussões. Tá? A primeira situação que eu gostaria de trazer é a questão da brincadeira preconceituosa. A brincadeira preconceituosa às vezes pode soar de forma realmente de brincadeira, mas afetar de forma íntima o trabalhador. Seja uma brincadeira assim, o cara é alto, o cara é baixo, o cara é tanto questão física, o cara é gordo, magro, tá? Às vezes pode ter uma repercussão de ele ser de raça diferente, de gênero diferente, de opção sexual diferente, já demanda um pouquinho mais de trato diferente, que uma brincadeira pode realmente ensejar o dano moral. Tá? Tem também a questão de menosprezar o trabalhador. Isso acontece principalmente com colegas que entram recente na empresa ou estão em uma colocação de posição superior há pouco tempo. Que tu não é capaz, que tu não sabe, que tu é incompetente.
Então, essas falas também ensejam o dano moral, porque ninguém está apto, ninguém está na condição de ir trabalhar e ouvir ofensas, né, e ouvir ser menosprezado. E também outra alerta que a gente traz, a questão de ameaças de demissão. Ah, tu vai ser demitido, tua batata tá assando, tu tá pela bola 8, não tá feliz, que pede para sair. Então também é uma situação que não é aceita, não é aceita no ambiente de trabalho e o judiciário acaba chancelando nesse sentido. Eu vou repassar a palavra para o Márcio para trazer algumas outras situações. A gente vai desenvolvendo a questão ali de quando que se configura, a questão de realmente ninguém tá capacitado, ninguém está sujeito a ir trabalhar e ficar doente. Passa a palavra para o Dr. Márcio. Pessoal, é muito importante, esse tema ele é uma relevância muito grande, porque nós temos aqui no escritório, né, alguns casos que aconteceu isso, inclusive, para quem não sabe, é motivo sim do pedido da rescisão indireta. Sim. Né? É motivo de pedido da rescisão. Tem vários casos de rescisão, pedido do trabalhador, que é a rescisão indireta, né? É a justa causa que o empregado dá para o seu empregador. O que acontece? Ele começa a ser submetido a, às vezes, uma carga horária mais pesada. Ele é o mais cobrado. Então, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho 4 vendedores, né? E um desses, exemplo aqui, eu vou pegar um vendedor que é mais fácil. E aí eu começo a cobrar mais daquele vendedor X que eu não estou mais simpatizando. Né? Ou tipo, a nossa amizade, entre aspas, eu sempre falo que empregado e empregador, né? A amizade não é amizade, o conceito de ter um é empregador e o outro é empregado, mas se criou aquela amizade. Então, nós tivemos um problema ali nesse contexto de amizade, e o empregador, por ele ter o poder diretivo de demitir, de contar, fazer o que ele quiser na empresa dele, ele começa a cobrar mais. Então ele começa, pô, fulano, e aí? Tua venda tá horrível. Pô, que negócio é esse? Ó, todo mundo tá vendendo e tu não tá vendendo. Que negócio na frente dos demais. Sim, isso é muito configurado com cobrança de metas, carga horária, como o Márcio disse, carga horária superior. Então, realmente, cobranças excessivas podem ensejar o dano moral. E nem se fala em xingamentos e ofensas, xingamentos, calúnia, injúria, difamação, ofender, falar palavras de baixo calão, xingar também. Tinha uma empresa aí, que eu não posso falar o nome, né, a questão de coisa que eles chamavam, era uma sala toda de vidro. Então, toda vez que o cara era chamado na sala de vidro, ele chamava de apelido da sala de aquário. E quando o cara ia pro aquário, ele já sabia que ele ia tomar aquela xingada, ia ser realmente muito cobrado. Então, automaticamente, então, o que criou naquele ambiente de trabalho? Que quando aquele funcionário ele era chamado para essa salinha, eles apelidaram de aquário, era que ia acontecer as atrocidades, xingamento, cobrança, entre outros. Como é que isso foi descoberto? Porque todo funcionário que era chamado para essa sala, ele saía de lá já, né, detonado. E aí os outros perguntam, o que aconteceu lá? Aconteceu isso. E aí virou, num contexto geral, foi chamado no aquário. Se foi chamado no aquário, todo mundo já sabia o que acontecia. Ainda a título de exemplo, finalizar essa questão de hipótese de dano moral, óbvio que é um rol exemplificativo, é só por exemplos, não é uma situação, meia dúzia de situações que vão ensejar dano moral, é toda análise do contexto, né? Então, acho que ainda a título de exemplo, seria importante trazer também que o ambiente de trabalho saudável tem uma boa estrutura, ergonomia, uma cadeira saudável, iluminação, ventilação, uma situação que a gente pega muito no escritório, assim, restrições aos banheiros, isso não pode existir, não pode existir. Já teve casos aqui na nossa região que empresas, fábricas, tinham essa limitação de ambiente de trabalho também para ensejar o dano moral. Tá? E esse dano moral que a gente traz aqui, ele é indenizável. Indenizável o quê? O que é o indenizável? Quem cometeu o dano moral tem que pagar de forma financeira, recompor de uma forma financeira. Não tem como recompor de forma psicológica, recompõe de forma financeira. Então, tem todo esse apanhado, tá? Porque o que acontece? A gente trouxe o requisito do dano moral, tá? Essa ofensa a direitos, o direito de trabalho, que é a nossa expertise, nossa especialização,
ele usa muito o Código Civil, que é as relações humanas. E lá no Código Civil diz, artigo 187 do Código Civil, aquele que ofender o direito. O que é ofender o direito? Eu tenho direito, o Márcio tem direito, o trabalhador tem direito à intimidade, à integridade e a, Vida privada. e a vida privada, inclusive a tranquilidade psíquica. Né? Então, esses movimentos de abuso, quando repercute na forma íntima, são indenizáveis. Isso acaba sendo apenas no judiciário que vem a indenização dano moral, né? Não se fala fora do judiciário, eventualmente em acordo direto, né? Mas é muito pontual. Então, se acaba se levando para o judiciário essa questão do abuso, tá? Ela tem que se demandar a prova, não é simplesmente o trabalhador ou o empregador dizer, sofri dano. Não, tem que comprovar, é por conversas. Uma situação que a gente acaba pedindo muito quando tem clientes reclamantes, empregados que estão doentes. Não, tu tá doente, eu quero acompanhamento psicológico, eu quero acompanhamento psiquiátrico, eu quero medicação, porque falar é muito fácil, né? Eu quero comprovar que tu tá doente. Então, E na verdade não é só comprovar que ficou doente, né? É comprovar que está doente em virtude do ambiente de trabalho. sim, e essa consequência, essa ordem cronológica de ser decorrente do trabalho, vai no processo. Através de conversa no WhatsApp. Direito do trabalho, ele é muito enraizado na testemunha, então tu tem que ter colegas que vão testemunhar e dizer, não, acontecia isso, era tal apelido, era tal isolamento. Então tem esses pormenores. E a questão financeira, eu passo a palavra para o Márcio, a trazer a questão do quanto, da avaliação de quanto que o judiciário tem entendido com dano moral em situações de reparação. É interessante porque quando nasce essa história da questão do dano moral no ambiente de trabalho, realmente eram valores significativos, né? Valores realmente, vamos imaginar, coisa de 20 anos atrás, indenizações de 200, 250, 300 mil reais, que era realmente para, você não pode fazer isso, né? E aí depois muitos falaram da indústria do dano moral. E aí o dano moral hoje, a gente fala 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil reais. Ora, como se esse valor ele fosse realmente fazer a diferença. Isso às vezes não paga tratamento, né? Não paga tratamento psicológico, esses valores que hoje, né, em virtude desse exagero que aconteceu no passado, de tudo ser dano moral, e hoje o que acontece realmente, de fato, acontece o dano, existe o dano moral, os juízes aí têm dado valores 5 mil, 10 mil, máximo 20 mil reais. Então, realmente preocupante, por isso da prova, por isso que quando nós tivermos uma questão de dano moral, nós temos que ter uma prova muito robusta, porque se o juiz aqui de primeiro grau entender que o valor é baixo, e nós, advogados, entendendo que o valor é baixo, nós temos uma prova realmente robusta, a gente leva para o tribunal para majorar este valor, para que essa pessoa possa, de fato, poder fazer aí um tratamento adequado pelo dano moral que sofreu, principalmente aqui a gente trouxe no ambiente de trabalho. Sim, a crítica ela vai além da questão financeira, por ser valores baixos, tá? E realmente o Márcio trouxe que tem que compensar a pessoa que sofreu o abuso, mas o dano moral, quando ela tem fixação judicial, ele tem duplo efeito, reparação e caráter pedagógico. O que é o caráter pedagógico? Pesar no bolso de quem ofendeu para não se repetir o ato, para não se repetir a conduta, melhor falando. Então, quando a indenização é pequena, esse caráter pedagógico fica prejudicado. Então, vem a crítica para indenizações maiores, tá? Óbvio, provas robustas, sempre com provas robustas, tá? A gente tem casos de primeiro grau deixar um valor menor, mas em segundo a gente conseguir maiores, dobrar, né? Na verdade, muitas vezes triplicar o valor. Mais. Para justamente buscar essa questão do caráter pedagógico. Óbvio que a questão financeira ela tem a repercussão, ela ajuda, mas o processo não se limita ao reclamante, vai se limitar ao trabalhador. Mas aquela empresa vai continuar em operação, o trabalhador vai continuar, eventualmente continua a vida dele, mas a empresa, né? A empresa em específico tem que ter condutas de preservação
ao trabalhador. Então, quando ela for condenada, parar e analisar, não, realmente pesou, ver o que aconteceu, para não acontecer de novo. Tá? Porque a preocupação não é só pela saúde do trabalhador que a gente assessorar, é para quem está lá dentro. Para quem fica, né? Para quem não é aquele que saiu ou que entrou, mas para quem fica. E eu costumo dizer, né, e nós algumas conversas, né, aqui no escritório com outros colegas, inclusive, é o que o ambiente de trabalho ele não pode deixar o reclamante doente. O ambiente de trabalho não é para que o reclamante fique doente. O ambiente de trabalho precisa da pessoa que trabalha com o que precisa, tem que sustentar a sua família. Então, mas não é motivo, não pode se aceitar que o trabalhador fique doente no seu ambiente de trabalho. Sim, isso jamais pode acontecer, porque o trabalhador realmente precisa da questão financeira, ele acaba indo ao mercado de trabalho para realmente ter a subsistência e manter a família dele, tá? E ele não pode ficar doente. Então, justamente é esse conteúdo que a gente trouxe, atento a dano moral, para que se faça análise, para que quando ocorra, pontue, para realmente não acontecer. É um pouco utópico, é meio imaginar que nunca vai acontecer, mas se evitar, se trazer essa situação a menor no nosso cotidiano. Então, eu dou por encerrado a questão do dano moral no ambiente de trabalho. Óbvio que a gente deixa em aberto questionamentos, direct, a gente fica em aberto. A gente trouxe algumas hipóteses, as hipóteses, bem como foi dito, assim, elas são exemplificativas. Pode acontecer várias situações na relação, e como a relação do trabalho ela é uma relação humana, ela também vai evoluindo, vai mudando hoje, e também tem um entendimento do que é a sociedade hoje, né, Márcio? O que era dito, o que era feito há 20, 30 anos atrás, hoje já não é, amanhã, depois. Então, tem que ter esse olhar também, porque essas coisas elas não são perpétuas, as coisas vão mudando, tem que se analisar, tem que se discutir. Então, esse canal é aberto à discussão. Tá? Então, dou por encerrado, agradeço quem ficou até o final nos assistindo e passo a palavra para o Márcio novamente fazer o fechamento. Bom, pessoal, sempre a gente agradece aí a participação de todos, lembrando que o tema do nosso próximo vídeo, ele vem aí, né, os nossos seguidores curiosos, querem saber de algum tema mais específico, pode colocar aí nos comentários e nós vamos trazer e vamos falar sobre este tema. Mas aqui o recado é aquele, lembrando que nós também temos que saber nos colocar. Então, lembrando, ambiente de trabalho não é para adoecer o trabalhador. Então, não gostou de uma brincadeira, você vai falar com a chefioca, não gosta de brincadeira, pontue isso para que você não tenha problemas aí no futuro, aí, no seu próprio emprego. Então, a todos que estiveram conosco aí, quem ainda não nos segue no nosso canal de Boa na Lei, nos siga. Sempre nós vamos trazer tema aí de atualidade, vamos trazer pontos polêmicos e óbvio que você é que faz o canal de Boa da Lei andar. Então, traga a sua sugestão, traga o tema, traga a sua curiosidade para que o próximo podcast seja o tema que você escolheu. A todos um forte abraço, até o nosso próximo podcast e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Forte abraço a todos e até breve. Tchau.